Bronze Podcast número 8. Comigo, Diogo Bronze, e com a minha esposa, Sara Bronze. Olá, Sara. Boa noite. Amã, 22 de dezembro do ano 2000. A tua doença é Cristo e não há remédio para ela. Nunca poderás curar-te. Meu tio Karim tira um revólver e aponta-me ao peito. Nem consigo respirar. Atrás dele, 4 dos meus irmãos desafiam-me com o olhar. Estamos sós neste vale desértico. Ainda agora não acredito no que aconteceu. Não quero acreditar que os membros da minha própria família, e este meu tio a quem no passado ajudei, possam ter realmente a intenção de matar-me. Como puderam chegar a odiar-me tanto? A mim, que sou do seu sangue, a mim, que em menino brinquei com eles, não compreendo. Como também não compreendo que seja justamente Karim, o meu querido tio, que agora me ameaça. Ele, a quem muitas vezes livrei de apuros perante a intransigência do meu pai, o chefe do clã familiar. Porquê? Porquê é que a minha família não pode simplesmente aceitar a minha nova vida? Por que razão querem a todo custo que volte a ser um deles? Pouco a pouco, começo a compreendê-lo com pavor. Estão dispostos a tudo para recuperar-me, a mim, que sou o herdeiro da tribo Moussaoui, o preferido. Recordo o início desta cena incrível. Teu pai está doente, começou por dizer Karim, e insiste que regresses. Encarregou-me de dizer-te que deseja esquecer o passado, tudo o que aconteceu. Os meus irmãos não se pouparam a falar das promessas do meu pai. Bastariam sim, da minha parte, e tudo voltaria a mim. Casa, carros, dinheiro. Em compensação, eu esqueceria o mal que me fizeram. Mas como esquecer não se trata somente de esquecer. Trata-se da minha fé. Não posso regressar ao Iraque. Sou batizado. Batizado? Mas o que é isso? Perguntam eles. Tornei-me cristão. Minha vida mudou. Já não posso voltar atrás. Já não me chamo Mohammed. Daqui em diante o meu antigo nome não vale nada. Mas percebo muito bem que não compreendem nada do que lhes digo. Pensam que tudo pode resolver-se facilmente com dinheiro. Tudo depende da importância da soma monetária que prometem. Mas todas as suas tentativas esbarram contra uma parede. Recuso-me a voltar a ser muçulmano. Para eles, eu sou um apóstata. Fim de citação do livro O Preço a Pagar por me tornar cristão, escrito por Joseph Fadel. Este promete. Só por existir. Sim, este é um livro que é muito bom de ler, porque anima na fé. E eu também fui recentemente convertido, fui batizado há 8 anos, mas num país cristão, católico. A luta que esta pessoa passou para procurar o batismo é completamente de louvar e surreal em certa medida. E é o livro que vamos ler hoje. Eu não vou ler o livro todo, claro, vou dar um pequeno resumo. No entanto, convido-vos a comprar o livro. Já vai na sua 6ª ou 7ª edição aqui em Portugal, editado pela Paulinas Editoras. Nunca leste este? Não, já tinhas falado desse livro, recordo-me, sim por alto, mas nunca tinha lido. Eu, na altura em que me converti, mais ou menos 2010, 2011, fui ver este autor que esteve cá na FNAC, em Portugal, e na altura achei curiosa a história. Não compreendia porque ainda se falava pouco nos muçulmanos, não tínhamos esta migração exagerada, mas não tínhamos a guerra do Iraque, apesar de já ser uma realidade de algum tempo, nós cá não tínhamos noção do sofrimento dos cristãos lá. Não só no Iraque, mas naqueles países do Médio Oriente. Porque vendia-se muita ideia de que sempre viveram em paz os cristãos com os muçulmanos, e isso não é verdade. Os cristãos, por norma, são sempre oprimidos nessas terras. Então vamos ler aqui o caminho do nosso herói, Joseph, herói da vida real. Tudo começa a conversão dele com Massoud, um cristão que ele conhece. E começa em Bassorá, no Iraque, no início de 1987. Está frio. Deixei a grande casa familiar de Bagdade e fui para o sul,
decidido a fazer apenas uma passagem relâmpago por esta caserna, a que nada me prende, a não ser os acasos da administração em guerra. Tenho 23 anos e nenhuma vontade de servir o exército. Por mais, neste caso, por um sol de miséria e ainda menos pelo regime de Saddam, em pleno conflito mortífero com a jovem República Islâmica do Irão. Antes de partir, meu pai, Fadel Ali, deu-me instruções tranquilizadoras. Inspeciona bem o lugar, vê se é uma zona exposta aos combates e faz-me um relatório para que eu possa fazer com que dispensem. Fiquei bastante sensibilizado com esta solicitude paterna, porque tinha-o visto completamente desfeito e aniquilado com a morte do meu irmão mais velho, Hazar, nos bombardeamentos iranianos. E, contudo, meu pai tinha pagado para que ele fosse enviado para uma zona sem riscos. Depois daquela tragédia, ele moveu o céu e a terra para evitar que isto me acontecesse a mim, a menina dos seus olhos, o seu sucessor designado. Escolhido entre a sua numerosa descendência para estar à cabeça da tribo. Durante alguns anos, esta estratégia mostrou-se eficaz. Graças ao seu extenso poder, o meu pai começou por falsificar os meus documentos de identidade e mais tarde, para ganhar algum tempo, tendo feito outro tipo de ações, ele acabou por adiar a maneira como, o tempo de serviço militar. Depois, chegado oficialmente aos 18 anos, nunca respondi a nenhuma convocação militar porque o meu pai garantiu o silêncio dos chefes da guarnição, tirando a sua fortuna o suficiente para lhes oferecer uma bela casa e para que tudo fosse perfeito. Mas um dia, por vontade, diz ele, do novo responsável das afetações militares, desejoso de lutar contra a fraude, o estratagema deixou de funcionar. É aqui que ele então é escalado e tudo isto começa quando ele vai para a guerra contra o Irão. E quando chega, cito o livro, por ordem do comandante, o intendente do regimento pede-me que o siga para me instalar na mesma caserna de um tal Massoud. Enquanto íamos, interrogo o meu guia sobre o homem com quem vou passar uma noite. Isto porque ele não fazia intenções de estar lá muito tempo. Ele fazia intenções de estar lá um dia, dois, e o pai, que era uma pessoa muito influente e com muito dinheiro, achava que o ia tirar de lá. Exatamente. É um homem bom, responde-me ele, um agricultor. Tem 44 anos e é cristão. Estas palavras fizeram-me parar imediatamente, atordoado como se levasse uma paulada. Senti-me empalidecer, sem energia, e deixei cair os meus objetos pessoais e o colchão que tinha debaixo do braço. Depois da surpresa de lugar ao medo e ao pânico, perdi o controle dos meus nervos e comecei a gritar como um louco. O quê? Não é possível. O que é isto? Leva-me já a um oficial. Pensas que eu, um Moussaoui, vou dormir junto de um cristão? O terror invade-me e rouba-me o discernimento. Na minha terra, os cristãos são considerados párias impuros, seres que não valem nada, com quem devemos evitar misturar-nos, custe o que custar. No Alcorão, que recito todos os dias, desde a minha mais terra infância, são hereges que adoram 3 deuses. Lembro-me ainda de um dos piores insultos que podem dirigir a alguém. Cara de cristão. Tratar um inimigo deste modo é arriscar-se a morrer. Sei-o bem porque um dia o meu pai teve de intervir para resolver um conflito deste tipo. Perplexo com a reação, o soldado encontra um conselho e acalma-o e diz: o comandante é um homem jovem e por isso não tem muita experiência. Se o enfrentares hoje, ele pode não compreender a situação e reagir mal, portanto passa a noite como está previsto e amanhã encontraremos uma solução. Quando de cabeça baixa e as pernas a tremer entro no cubículo, encontro-me cara a cara com um homem na força da idade, de aspecto pacífico. De onde vens? Pergunta-me amavelmente, querendo saber quem é o seu novo companheiro de caserna. Esta pergunta traz-me a um terreno conhecido em que posso apoiar-me. Então ganho alguma coragem, levanto os olhos e fixo-os orgulhosamente nos do meu interlocutor. Sou um Al-Said Al-Moussaoui de Bagdad, uma família que remonta diretamente ao profeta. Afirmo-lhe num tom glacial, como para marcar a diferença social que nos separa irremediavelmente. É uma atitude um pouco arrogante, porque oficialmente já não tenho o direito de inscrever nos meus documentos o título nobiliárquico de Said. Trata-se de uma proibição formulada por Saddam, que não é de família nobre. As minhas palavras, com a intenção de interromper a conversa, parecem produzir o seu efeito. Massoud não responde, em silêncio puxa lentamente da sua cama para mais longe e só depois de ter realizado a sua tarefa afirma que sofre de alergias e que, portanto, não podemos comer juntos. Não posso dizer que sou muito crente, mas sou um muçulmano observante.
E todo mundo muçulmano tem o dever de converter os descrentes para ganhar a recompensa celeste. Aquelas mulheres com aspecto de sereia e a abundância de leite e mel. Todavia não é tanta recompensa que me interessa, mas sobretudo um acréscimo de boa reputação que isso poderia dar-me junto dos meus. Portanto, ele pensa que vai converter o Massoud ao islamismo. Sim. E é engraçado porque eu não vou ler o livro todo, eles falam de outras coisas que não fé, e ele começa a notar que o Massoud vai ser uma pessoa que é simpática, que fala com ele cordialmente, e independentemente de terem fés diferentes, eles vão, os dois, falar sobre tudo menos a fé. Eles percebem, ok, não vamos falar sobre fé para já, Sim. porque isto vai ser corrosivo, mas os dois ganham admiração um pelo outro. O que me espanta em Massoud é, sobretudo, a sua capacidade de ouvir a minha história com uma atenção pouco habitual. Benevolente, dado que ainda nem tenho 25 anos, sendo por isso pouco vivido. Embora convencido da superioridade da minha tribo, não tenho a certeza tranquila deste homem, que segundo me parece, a idade e a cultura lhe dão. 3 dias mais tarde, Massoud ausenta-se durante todo o dia para tratar de uma missão, e eu estou sozinho às voltas neste cubículo sem janela, como um leão enjaulado. Sinto-me desocupado e sem objetivo. Interrompo para explicar que ele foi designado também para uma área onde o combate não era grande coisa, portanto ele não tinha um papel de guerra muito ativo e então tinha tempo. Despachavam o trabalho diário em pouco tempo. Ao fim de algum tempo começo a inspecionar com os olhos o canto do meu companheiro. Em cima de uma prateleira detecto um livro, Os Milagres de Jesus. Na capa a fotografia de um homem a sorrir, cercado por um halo luminoso. Não conheço este Jesus, mas encorajado pela sedução de uma leitura agradável, levo a obra para a minha cama e enceto a primeira página, esquecendo-me de todos os meus preconceitos e faço tudo o que este Massoud representa. Nunca, nos meus livros anteriores, eu tinha ouvido falar de milagres e ainda menos de um chamado Jesus. Mesmo no Alcorão ou na vida de Maomé, não me lembro de qualquer alusão a este género de manifestações. Portanto, a minha curiosidade atinge o máximo e sem hesitações varro os escrúpulos que poderiam nascer ao ler uma cena de casamento em Caná da Galileia, onde o vinho jorra abundantemente. Quando à tarde Massoud regressa, hesito longamente em falar-lhe disto, não apenas para não ferir a sua susceptibilidade, mas sobretudo porque me sinto vagamente culpado. Eu que alguns dias antes desejara levantar uma parede intransponível entre nós os dois. Quem é este Jesus? Acaba ele por perguntar. De quem fala o teu livro? E diz Massoud, é Isa ibn Maryam, o filho de Maria. Resposta totalmente inesperada e incompreensível para mim. Conheço Isa, presente no Alcorão, mas entre outros profetas que vieram antes de Maomé, mas nunca ouvi dizer que ele tinha outro nome, nem que este Jesus tinha feito milagres tão extraordinários. É normal, responde-lhe Massoud, encolhendo os ombros. Durante 6 séculos chamou-se Jesus, depois, quando o Islão apareceu, tornou-se Isa. Embora um tanto embaraçado, aproveitou a ocasião para investigar um pouco mais a religião do meu companheiro, a fim de poder convencê-lo da superioridade do Islão. E diz-me Massoud, diz-me Massoud, os cristãos têm um livro como o Alcorão, que isto é uma pequena armadilha, porque se a resposta for negativa, a conversão dele será mais fácil, porque não teria nada para se opor ao Alcorão. A relação de Allah, inspirada a Maomé. É claro, retorquiu ele, causando em mim uma grande decepção. Nós, os cristãos, temos a Bíblia, composta por 2 livros, o Antigo e o Novo Testamento. Parece que a minha tarefa será mais difícil do que tinha previsto. E aquilo, ele ainda continuava a tentar converter o Massoud ao islamismo. Mas diz o Massoud a seguir, por agora ainda não te dou a Bíblia. Isto é, não imediatamente, começa por esquivar-se. Primeiro vou fazer-te uma pergunta, uma só, que vais responder francamente. Terrivelmente decepcionado, com também a falta de cooperação da parte dele. Continuo a ouvir e ele diz-me, já leste o Alcorão? E eu, é claro, li, atiro-lhe eu. Pensas que sou um infiel ou um mau muçulmano? Mas leste mesmo, insistiu suavemente Massoud. Já te disse que o li até o leio completamente, todo, a cada ano, ao longo do Ramadão, e o Ramadão dura 30 dias. E compreendeste o sentido de cada palavra, de cada versículo?
A pergunta penetrou em mim como uma seta afiada e destabiliza-me. Vermelho de confusão, não encontro nada para replicar, atingindo no meu ponto mais sensível. Ou seja, ele começa a perceber que lia o Alcorão, mas lia o Alcorão de uma forma Repetitiva, superficial. sim. Exatamente. Como ele diz aqui, os imãs sempre me ensinaram que muito mais do que a compreensão do texto é a leitura do Alcorão de uma ponta à outra que será recompensada no dia do juízo. Não tanta compreensão. Por isso, a soltração de uma única letra permite que se avance na piedade, que se ganhem 10 indulgências, embora não se capte o sentido da palavra inteira. Portanto, não há uma exegese, enquanto que o cristianismo há exegese, há teólogos que investigam e que pretendem perceber o que está por trás do verdadeiro sentido da letra. O Alcorão não, é mais repetitivo. Diante do meu silêncio, o Massoud aproveita para me propor um negócio. Se quiseres que traga o Evangelho, eu trago-te, mas com uma condição. Antes vais reler novamente o Alcorão, esforçando-te por descodificar-lhe o sentido com a tua inteligência. Mas se honesto contigo e não trapaceis. Quando abordei o assunto da religião com Massoud, eu não esperava de modo nenhum esta proposta. Eis-me empurrado para as minhas trincheiras e se quiser prosseguir a minha ambição de convertê-lo, à custa de um novo esforço e sem concessões, tenho de analisar a minha crença. Pouco importa, estou a ponto de aceitar o desafio, intimamente ferido no meu orgulho com a grande certeza de que provarei ao meu interlocutor a grandeza do Irão, do Alcorão. Portanto, é muito curioso como ele ainda está convicto e este cristão é muito inteligente. Ele não começa por dizer aqui está o Evangelho, lê. Diz vai ler primeiro o Alcorão. E qual é que é a conclusão? Ele não percebeu nada. Ele fica muito decepcionado. Eu não vou ler essa parte, depois ler o livro. Em suma, depois de alguns dias de reflexão intensa, o comportamento e a vida do profeta tornam-se uma fonte de vergonha. Nenhum destes versículos problemáticos pode ter vindo de Alá. Chega até a considerar que é uma blasfémia pensar assim. Mas entretanto ainda não questiono o conjunto das sura do Alcorão. Diga-me mesmo que o resto deve estar realmente conforme com a ideia de que tenho um Deus bom e misericordioso. Regressando a Bassorá, isto porque ele entretanto foi para casa de férias e leu o Alcorão todo. Regressando a Bassorá, retoma a vida militar e volta a mergulhar cada vez mais no exame crítico do Alcorão. Sem contudo falar das minhas dúvidas a Massoud, que por outro lado não me faz muitas perguntas. É melhor assim. No dia a dia a nossa vida é espartana. Cozinhamos com fogo a óleo, comemos cada um consigo, às vezes juntos, mas sem falar da religião, como se houvesse um acordo tácito, que para ele é sem dúvida pudor e para mim é uma leve ansiedade. São os pequenos incidentes da vida cotidiana que embelezam as nossas conversas, nomeadamente as recriminações do nosso superior, que já quase não consigo suportar, tanto mais que ele é de origem mais modesta do que eu. Portanto, este rapaz tem um problema que também é... ele vinha de uma condição social altíssima. Dá para perceber. A casa dele tinha 200 quartos. Puxa. O pai dele É tinha... uma casa, um castelo. O pai tinha 20 filhos. Ele é o... não sei qual é o número, mas ele Todas tem... mulheres diferentes? Não, todos da mesma mulher. Da mesma. E teve 4 mulheres, sendo que as outras primeiras 3 não tinham dado filhos ao pai, por isso é que o pai foi casando. Ok. É assim. Ainda sobre o efeito do entusiasmo, continuando. Queres fazer alguma pergunta? Não, estou a achar interessante. Ainda sobre o efeito do entusiasmo, saberei o prazer de poder anunciar-lhe que doravante partilhamos mais ou menos a mesma fé neste Jesus. Isto já avancei há algum tempo. E sobretudo, como uma criança que em segredo prepara um presente, eu delicio-me antecipadamente com a alegria que vou causar-lhe com esta boa nova. É o que pelo menos eu imagino. Contudo, contando-lhe, não é o sorriso esperado que vejo aparecer no rosto de Massoud. Ao contrário, ele empalidece, o seu rosto permanece fechado e os dentes cerrados. Só a atividade intensa que lhe leio nos olhos nos informa sobre que espécie de sentimento o agita. Nos seus olhos, eu vejo um medo próximo do pânico que agita este homem robusto a partir do seu interior. Decididamente confuso com o seu comportamento, eu não compreendo nada e interrogo com o olhar. Porque esta mudança, nele, efetuou-se brutalmente quando acabei de lhe contar. Inicialmente ele escutava-me atentamente, dando-me até a impressão de que encorajava com a sua atenção benévola.
No entanto, eu não disse nada de extraordinário, nem de especialmente audacioso, a não ser que a singularidade do meu sonho, e neste caso ele sonha com um homem como Jesus, que está de um lado de um rio, é uma coisa que eu não queria ler, porque acho que é uma das partes mais giras do livro. E há um homem que o chama de uma parte de um lado do rio, ele tem que atravessar o rio, e o homem diz-lhe, sem ele saber, sem ele ter alguma vez ouvido falar desse termo, vem e toma o pão da vida. E ele fica, o que é isto? O que é o pão da vida? E ele conta este sonho e conta que tem uma certa fé no Jesus que ele tem estado a ler, porque ele já estava a ler os evangelhos. Diz-lhe Massoud, mas tu não percebes, eles vão-te matar. Eu nunca o tinha visto assim, diz o Joseph. Está fora de si, parecendo ter perdido todo o controle dos seus nervos. Mas não é possível, a minha família ama-me, não pode querer fazer-me mal. Ouve, peste, diz Massoud, mudando bruscamente de tom. Pões a tua vida em risco e também a minha. Neste país não se pode mudar de religião sem mais nem menos, sob pena de morte. Nesse momento tenho um lampejo de lucidez. Finalmente percebi a razão de, no início do nosso encontro, Massoud parecer tão reticente em falar-me da sua fé da maneira como a vivia. Ele conhecia os riscos a que se sujeitava. Mas como eu ainda estou incendiado pelo fogo da minha recente leitura da história trágica de Jesus, respondo, Cristo também morreu e depois dele os seus discípulos conheceram grandes perigos por terem-no seguido. Li no livro que vem depois dos Evangelhos, os Atos dos Apóstolos. Afinal, por que não hei de fazer como eles, se amo Jesus Cristo? Bom fiel. Eu não estava a ser um bom fiel, de facto, estava lá mesmo a letra, e é verdade. Isto não é um bom fiel, isto é um católico, um cristão que começa a nascer neste homem. E de facto... Ele queria mostrar a sua fidelidade, sim, não é? E de facto percebe-se que às vezes... Queria levar de facto à letra, só que ele não estava a perceber era a realidade. É porque a vida dele vai se tornar mais complexa. Ele depois de anunciar esta conversão, ele continua a viver com os pais, nas alturas em que está de férias, vai para a casa dos pais. Os pais são muito formais e vivem a religião de uma forma muito vincada. E isso implica que todas as refeições rezam, de manhã rezam. Eles faziam as 5 orações que eles têm que fazer, ou 3 orações que eles têm que fazer. E no início de cada reunião de trabalho, e o pai dele tem muitas herdades e está sempre em reunião, e ele é assistente do pai. Eles rezam sempre, e então ele começa a escrever que se sentia cada vez mais mal por ter que participar nesse tipo de orações que ele já não acreditava. Ele não tentava converter a família também? Não, ele neste momento está em silêncio porque ele percebe que a família dele é uma das famílias mais influentes daquele ramo do Islão. E tanto que o nome dele descende diretamente de um discípulo do profeta. O que significa que eles não podem sequer, uma questão social, ele nem podia levantar esse tema, até porque tu, mudando de religião, e a Sharia, que é a lei islâmica, estava em vigor no Iraque, e ainda está, tu se mudas de religião e te tornas cristão, os outros cristãos matam, os outros muçulmanos matam-te, é dever deles. Portanto, ele é que não estava a perceber o que é que isso ia comportar. No início do ano 1992, estou longe de imaginar o que me espera. Quando me dirijo à grande sala, precisamente antes de tomar o pequeno almoço, convocado pelo meu pai, diz-me ele, meu filho, tenho uma grande notícia a dar-te. Encontrei uma noiva para ti. Atordoado, começa a gaguejar uma objeção, mal conseguindo articular 3 palavras, ao qual meu pai diz, Chiu. Seja como for, eu já paguei o dote. E sobretudo dei a minha palavra à família, portanto agora é a minha honra que está em jogo, nem penso em recusar. Assim, eis-me encurralado, sem nenhuma possibilidade de escapar. De um lado, se eu recuar, a minha atitude será considerada um insulto à família da noiva e provocará seguramente um conflito grave entre os 2 clãs. Do outro, não posso de modo nenhum confessar ao meu pai a verdadeira razão por não querer casar-me. Ao ver a minha cara de espanto, meu pai acrescenta com um sorriso malicioso para me convencer. Ouve, escolhi esta mulher porque é bom para a família, mas se quiseres tomar outra, faz como desejares. Neste caso, esta será uma espécie de móvel no teu quarto. Mas depois porque eles são poligâmicos, não é? Sim. Tem mais do que uma. Sim, a mulher não... Que horror. Os próprios filhos mandam na mãe, para teres ideia. Credo.
E para terminar a discussão, com um ar imperioso, acrescenta que já organizou tudo. Eu já estou oficialmente noivo há um mês. As duas famílias já se entenderam, sem nenhuma preocupação em nos informarem, nem a mim, nem à noiva. Naquela ocasião, conta-me orgulhosamente o meu pai, eles ofereceram uma grande quantidade de joias e de produtos de beleza conforme a tradição, para que a noiva esteja bela no dia das bodas, e que será daí a uma semana. Uau! Pálido de raiva, mas impotente, só me resta submeter-me a esta paródia de casamento. Durante os poucos dias que precedem o evento, assisto como espectador, sem alegria, aos preparativos da festa, que serei alvo de todos os olhares. Sinto uma tristeza capaz de rachar as pedras, emparedado na solidão, sem poder confidenciar com ninguém. E o cúmulo é que nem sequer posso ver ao que se assemelha a minha futura esposa. Quando chega o dia, conduzem-me como um autómato, em primeiro lugar aos sunitas, que administram os tribunais civis. É então que vejo pela primeira vez a minha futura esposa, Hanwar. É uma bela mulher, sorridente, de 24 anos, com olhos e cabelos negros. Hanwar parece muito tímida, não ousando olhar diretamente para mim. Parece igualmente perturbada com as perguntas do juiz do tribunal corânico, que lhe pergunta muito grosseiramente se ela aceita o ato sexual para constituir o contrato de casamento. Ela cora e eu fico perturbado por causa dela. A sua resposta demora e o juiz vê-se obrigado a repetir a pergunta. A confusão aumenta até que sai da boca um sim cheio de vergonha. Depois apresentámos-nos diante do sheik, como exige a tradição xiita. A cerimónia religiosa, al-Zafé, realiza-se a norte de Bagdade, no grande mausoléu do imã Musa al-Qadim, o sétimo dos 12 imãs venerados pelos xiitas e fundador no século VIII da minha grande linhagem familiar. Depois a noiva, enfeitada e vestida de branco, é conduzida, acompanhada entre os sons da festa por um longo cortejo de irmãs, tias e primas até ao domínio Moussaoui. Os homens, seus irmãos, ficam em casa para significar que o casamento da sua irmã é um dia de vergonha para eles, porque um homem vai usufruir sexualmente da sua irmã. Uau. Uma sociedade muito diferente. Eu acho que a piada é que hoje em dia acha-se que isto é tudo normal e podem vir à vontade porque somos todos iguais. Não há noção. Sim, não há noção. No decurso da grande recessão mundana, eu estou a ler esta parte porque eu acho que é importante, porque a vida deles... Para se perceber, não é? Sim, no que é que ele está envolvido. Sim. E o quão... Isto não é só eu vou-me converter e pronto, tem todo... Ele está num ambiente hostil ao cristianismo, está num ambiente em que as tradições familiares são pesadíssimas e fortíssimas e ele é dependente do pai. Ou seja, ele nunca precisou de trabalhar, nunca precisou de estudar e então é isto. Demora tempo a que ele se liberte de tudo isto. No decurso da grande recessão mundana, que então começa, todos vêm felicitar o pai do noivo, grande senhor e único verdadeiro rei da festa. Entre as conversas venho a saber que as nossas duas famílias já têm uma ligação. Um dos meus tios maternos, já falecido, casou-se com uma das irmãs de Anwar, que era muito mais velha do que ela. Durante o funeral do seu irmão, a minha mãe reparou nesta jovem, gostou dela, considerando-a imediatamente a noiva que me convinha. Ambos os meus pais desesperavam por me casar, tanto mais que todos os meus irmãos mais novos já estavam casados, e isto havia-se-lhes tornado uma tarefa urgente. Então a minha mãe fez o primeiro pedido à mãe de Anwar. Ela era viúva desde o falecimento do seu marido, que morreu de indigestão por causa de uma refeição abundante numa noite de Ramadão. Uou. O Ramadão é o quê? É a nossa quaresma para eles, sim. Só que eles comem o que querem de noite. E ele, gula, faleceu. Sim, exatamente. Então imagina, não comes durante o dia, chegas à noite, se comes imenso, pof. Não devido que a pessoa se possa sentir mal. Será pouco dizer que o pedido foi aceito? Desde os 5 anos, Anwar tinha sido destinado a um Said, um nobre muçulmano. Promessa feita por sua mãe, depois de a filha ter sido salva miraculosamente de um incêndio doméstico. Pronto, portanto temos aqui o contexto. Ele casa, não há muito a dizer. Ele, durante uns tempos, vai vivendo a sua fé em segredo. Ou seja, ele aqui já é, nesta altura no livro, e depois lendo o livro dá para perceber, ele já é cristão, em coração, começa a frequentar, a tentar, isto é engraçado, porque ele começa a tentar ir à missa ao domingo, mas ninguém lhe abre a porta, porque no Iraque, devido às leis da Sharia, um cristão que seja apanhado a fazer proselitismo
que é a falar sobre a sua fé, é de morto, na hora. Não podes, ou seja, nenhum muçulmano se pode converter e nenhum cristão pode fazer proselitismo da sua fé. O que significa que ele vai procurar junto de monsenhores, até porque ele era uma pessoa influente, ele consegue chegar à conversa com monsenhores, com bispos, e todos lhe fecham as portas na cara. Eles estão com medo, não é? É normal. Sim, ninguém o quer batizar, ele pede o batismo inúmeras vezes, ninguém o quer batizar, não o deixam entrar nas igrejas, porque as pessoas têm medo. Porque não sabem se não será um espião do Saddam, não sabem se não será... Bombista, não é? Exatamente, quem é este que agora quer vir à missa? E depois dizem muitas vezes, tu nasceste muçulmano, vais morrer muçulmano. E isto também deixa-nos a pensar o que é que nós andamos a fazer na nossa fé. Porque um católico não pode dizer isso. Claro. Um cristão não pode dizer isso. Mas o medo deles e o estado em que vivem, que é um estado de sítio constante. Sim, só mesmo quem lá está é que sabe, não é? Aqui, se nós compararmos a nossa vida com a deles, é surreal. Não há hipótese. Portanto, avançando aqui um pouco no livro. E como é que ele tentava viver também a vida dele em segredo? Além de tentar ir à missa ao domingo, ele rezava? Sim, ele rezava tudo em segredo. Ele tinha a Bíblia escondida nos livros. A mulher não sabia. Há uma altura em que a mulher sabe. Passado uns tempos, a mulher vem a descobrir. E aliás, a mulher converte também. Acho que isto é um ponto interessante. Converte-se. A primeira mulher, quando descobre, fica completamente consternada. Sai de casa, agarra no filho e vai-se embora. Porque para eles isto é uma coisa grave, a conversão, deixar de ser muçulmano. E ele pensava: vou morrer, porque a minha mulher vai contar tudo à família dela, a família dela conta aos meus irmãos. Sim, e vem cá tudo limpa-me no sarampo. Não, a mulher vai para a casa dos pais, não conta nada a ninguém. E quando ele vai ter com a mulher diz-lhe: não sei porque é que não contei. Toda a vida dele está cheia de pequenos milagres, assim deste género. A mulher não conta a ninguém, volta para casa e começa a se interessar por Jesus. E ele diz exatamente o mesmo. Lê primeiro o Alcorão. A mulher lê o Alcorão, percebe o que é isto, se que estranho, parece uma fraude. Começam a ler o Evangelho juntos, começam a ir à missa juntos, ou pelo menos a procurar o batismo com o filho. E há uma altura que eles começam a ir regularmente, falam com o sacerdote, dos poucos, que lhes abre a porta, que o deixa ir à missa todos os domingos. Não podendo participar, como é óbvio, não pode fazer nada porque não é batizado. No entanto, a conversa de batismo nem sequer entra em cima da mesa, porque isso seria completamente, aí sim, eles poderiam todos morrer. Porque o problema dos sacerdotes é colocar em causa todos os cristãos que vão ali. Porque se o regime ou se as pessoas, os muçulmanos soubessem que aquele tinha sido convertido naquela igreja, o mais provável era limparem toda a gente. Então, na mesma semana, dá-se uma coincidência. As coisas desbloquearam-se da parte do patriarcado, porque ele já andava a insistir com o patriarcado para que alguém o recebesse, para pedir o batismo. À força de existir e de montar o cerco a este edifício moderno e muito vulgar, sem qualquer sinal exterior, desta vez o porteiro reconhece-me e desaparece durante alguns minutos, fechando a porta. Depois abre-a, de par em par, e afasta-se para me deixar passar. Sussurra-me que vou ser recebido, não pelo patriarca, mas pelo seu auxiliar, Monsenhor Ignacio Chorra. Muito impressionado, sou introduzido num grande salão, onde se encontra já o eclesiástico de batina, tranquilamente sentado num cadeirão dourado e esculpido. Sem conhecer o motivo da minha visita inesperada, ele avalia-me com o olhar e pergunta-me o nome, pensando, indubitavelmente, que está diante de um cristão, cuja importância lhe seria indicada pelo seu patrónimo. A pergunta apanha-me desprevenido e paralisa-me. E eu que tinha preparado uma pequena exposição da minha história, isto é, da conversão, de rezar em segredo, sou obrigado a ir corajosamente direto ao assunto, começando pelo fim, sem ter tido tempo para preparar o meu interlocutor, por isso fico mudo ao longo dos segundos que me parecem intermináveis. Depois, percebendo o ridículo da minha situação, inspiro profundamente e lanço-me à água e digo: chamo-me Mohammed, sou muçulmano e creio em Cristo. Quero ser batizado. Enquanto pronuncio estas palavras, tenho a curiosa sensação de me lançar no vazio. O parlado salta da cadeira, vermelho de cólera, como que atingido por uma descarga elétrica. Inesperadamente, num aparente ataque de nervos, precipita-me
Precipita-se sobre mim, aos gritos, e diz: fora, fora. E sem nenhuma delicadeza empurra-me para a saída. Quando ouço atrás de mim o estrondo seco da porta de entrada, sem que tenha pronunciado palavra alguma, as minhas pernas não se aguentam e eu caio a chorar na rua, chocado e acabrunhado com esta violência, totalmente imprevisível. Portanto, ele tenta... ninguém o queria batizar. Ninguém queria falar com ele. Não é uma questão de... Imagina, nós não podemos conceber isto aqui na Europa. Graças a Deus. Certo? Mas Pelo menos por enquanto. Sim, pelo menos por enquanto. Veremos como é que vai ser com os nossos filhos. Então, ele entretanto não é batizado. Ele é batizado quase no fim do livro. Portanto, posso já adiantar isso assim, para não pensares e ninguém pensar que eu me esqueci do batismo. Ele é batizado praticamente no fim da história. Bagdade, junho de 1997. Com o passar dos anos, a grande prudência que eu tinha adotado com a minha família foi se esbatendo. Isto já passou muito tempo. Embora eu tenha sempre cuidado para dissimular as minhas atividades noturnas e dominicais, deixei de simular que ia de ir ao Islão. Em primeiro lugar, porque a longo prazo esta hipocrisia tornou-se insuportável. E também por causa do ritmo muito constante dos encontros com Abuna Gabriel, nestes últimos tempos. Este Abuna Gabriel é um padre que combinou encontrar-se com ele, frequentemente com ele e com a esposa, para a formação e catequese. Foi praticamente impossível, por exemplo, às quintas-feiras continuar a acompanhar toda a tribo até Karbala, situada a uma centena de quilómetros a sudoeste de Bagdade, um santuário de peregrinação xiita que se levanta no local onde o imã Hussein Ben Ali, neto de Maomé, foi assassinado. Inicialmente eu pretextava um encontro urgente, dores de cabeça, indisposição da minha mulher. Depois já não alegava nada, porque rapidamente estas desculpas faliciosas já não convenciam ninguém. Por isso, sempre me perguntam, respondo que não desejo lá ir, que isso já não me interessa. Com um pormenor importante, continuo a ser o herdeiro titular e a minha ausência nota-se mais do que nunca. Sobretudo, mais que antes, que era a mim que frequentemente cabia a honra de conduzir o autocarro da família. Portanto, a família levava a religião a sério. Sim, já percebi, sim. Eles iam lá todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras. Centenas de quilómetros. Sim, mas eles são milionários. Okay. Mas é verdade, era o que faziam. Numa noite de verão, depois de termos estado com Abuna Gabriel ao entrar em casa com Anwar, verificámos uma efervescência inabitual em casa, sobretudo nesta hora tardia, onde reinava uma espécie de leve pânico. Ao ouvir-nos chegar, a nossa empregada precipita-se ao nosso encontro, totalmente apavorada. Às nossas perguntas ansiosas, responde a chorar que na nossa ausência os meus irmãos vieram vasculhar a casa. Começo a compreender e inquieto-me pelos nossos filhos. O nosso filho Azar e Miami, a menina de apenas um mês. Chamei-lhe assim por desafio, porque a minha família, que me tinha imposto um nome árabe tradicional, não era do meu gosto, Maimuna. A pequenina ainda está a dormir, mas Azar acordou com o ruído, conta-me a criada. Quando ele viu que eram os seus tios, começou a sorrir-lhes. E depois o que aconteceu? Perguntei-lhe, pressentindo que indubitavelmente havia ainda outra coisa para justificar as suas lágrimas. Depois eles encontraram um livro, a que chamaram o livro ímpio. Apanharam a minha Bíblia. Embora eu a escondesse cuidadosamente atrás de outros livros mais apresentáveis. Há mais alguma coisa que me queres dizer? Fala então. Aproximaram-se de Azar e perguntaram, rindo-se com ele, o que fazia todos os domingos com os pais. E então? As palavras quebravam-se contra mim. É terrível, responde ela num longo soluço. Ele respondeu fazendo no seu peito o sinal dos cristãos, o sinal da cruz. Olho para a minha mulher, sem dizer nada, sou incapaz de reagir a esta notícia, carregada de ameaças para o futuro. Anwar conserva o seu sangue frio e manda sair a empregada para que possamos combinar nossa conduta futura. Acendo nervosamente um cigarro, deixando-me cair nas almofadas do salão. Na minha cabeça misturam-se todas as perguntas e não consigo fixar-me em nenhuma. O que fazer? Fugir? Mas sem saber para onde ir é condenar-nos a errar indefinidamente. Provocar uma explicação imediata com o meu pai seria reconhecer que estou errado. Aliás, eu devia esperar que um dia esta mentira de muitos anos iria
Eu devia esperar que um dia esta mentira de muitos anos iria explodir à luz do dia. E até ficaria aliviado se não tivesse de estar inquieto pela minha mulher e pelo meu filho. No dia seguinte, de manhã, ao nascer do dia, fui despertado com pancadas repetidas na porta de entrada. Visto-me à pressa, ainda entorpecido pela minha curta noite, quase nem tenho força para me interrogar sobre a razão deste alerta tão matinal. Só quando subo à alameda que conduz à imponente casa paterna, isto já porque os irmãos o raptam, abrem a porta e agarram nele, é que me ocorre esta ideia. E se o meu pai provocasse de propósito? E se o meu pai provocasse de propósito a explicação tantas vezes recusada? Mas então porquê tão cedo? Porque o foram buscar a casa. Não tenho tempo de aprofundar a minha reflexão. Rodo o puxador da porta de entrada. Ninguém. O irmão que me acompanha quebra o silêncio da nossa curta caminhada. O meu pai espera-me na grande sala de recepção. Trata-se de um cerimonial. Por que é necessário que a conversa aconteça nesse lugar tão oficial? A resposta não tarda. Mal tenho tempo de passar a soleira da porta. Numa fração de segundo, uma multidão de braços cai em cima de mim, com uma violenta saraivada. Instintivamente, ergo as mãos para me proteger. Já não vejo mais nada, nem distingo os rostos. Sinto a chuva de pancada e a minha incapacidade de responder. Muito rapidamente prendem-me as mãos nas costas com algemas. Os meus pés são presos com correntes. Uma voz forte ordena-me: de joelhos. Fico petrificado, com o medo na barriga e os joelhos a tremer. Nem sequer tenho a força de erguer a cabeça para ver quem são os meus agressores. Para grandíssima surpresa minha, estão ali os meus irmãos, os meus tios, os meus primos, entre os quais a Sam, que é membro dos serviços secretos. Nunca tinha visto coisa igual. Apontam-me pistolas e metralhadoras. É uma verdadeira visão de pesadelo que tenho diante dos meus olhos, quase irreal. O meu cérebro roda a toda velocidade, entra em pânico, recusando-se a compreender e de repente percebo-me do meu pai que ficou um pouco atrás. Fixo nele um olhar, suplicante. Pai, o que está a acontecer-me? Porquê? Mas as palavras permanecem bloqueadas na minha garganta. Em resposta, tenho somente 2 olhos negros que ele dardeja contra mim como raios fulminantes. O que se passa contigo? Diz-me ele. Tornaste-te cristão? Estás completamente doente? Percebes a vergonha que vai cair sobre mim, teu pai? Quando algum jovem se torna simplesmente sunita, os seus pais deixam de ter o direito de ir às nossas casas e às nossas mesquitas xiitas. E agora pensa, um filho cristão? Só me resta pôr um véu para sair à rua como a tua mãe. A sua acusação atinge-me no coração profundamente. Quero gritar-lhe de raiva, dizer-lhe que estou-me nas tintas para a sua reputação, para o que a boa sociedade xiita vai pensar. Se isto é o mais importante para ele, então já não temos mais nada a dizer um ao outro. Mas calma, porque estou numa posição de fraqueza humilhante. Também sinto muito bem que nada disto é racional, que tudo pode explodir num segundo. Nesta atmosfera sobrecarregada. Até a minha mãe, a minha própria mãe, que acaba de aparecer na sala, vomita palavras de violência inaudita. Matai-o e atirai-o ao Basel. Parece. Que posso responder a tudo isto? Se for lançado a este canal subterrâneo que serve de esgoto à porcaria da cidade, o meu corpo desaparecerá completamente, como tudo o que cai no Basel. Deste modo, a minha mãe demonstra muito claramente que quer apagar todos os vestígios da minha existência, que quer suprimir-me da sua memória. Estou absolutamente desamparado, só posso resignar-me a morrer. Baixo novamente a cabeça, pronto a ouvir a sentença que me será fatal. Isto é família. Sim. Imagina se fosse a sociedade, se fosse na rua. Isto é completamente surreal. As pessoas não têm noção da barbaridade que é este povo. São bárbaros do deserto. E a parte em que é o filho que o denuncia. Os irmãos vão à casa dele, os tios do miúdo, e perguntam ao miúdo com amizade, claro. As crianças não mentem. O que é que os pais fazem? E o miúdo faz o sinal da cruz. Já viste o que é que este miúdo agora adulto deve pensar? O que é que deve sentir? Ele é interessante. Está vivo, certo? Sim, sim. Quer dizer, até o livro ser escrito, sim. Sim, mas quer dizer, era um miúdo, ele não tinha culpa. Nenhuma, mas imagina a dor. Porque este miúdo vai passar muito. Ele vai depois acompanhar os pais em todo o êxito que eles fazem. Pá, o miúdo teve uma infância dura. Mais tarde, põe-no num carro. Não lhe dão assim a sentença ali. E diz:
Ainda me interrogo quando umas mãos se apoderam de mim para me colocarem na porta de bagagens de um carro. Que arranca em flecha, os pneus chiam e de repente o carro estabiliza-se e segue uma marcha mais regular. Devemos ter entrado na estrada nacional. A hipótese de Najaf parece confirmar-se. Mas porquê? Na escuridão do porta-bagagens entra em especulações sem fim. E todas me conduzem a uma conclusão quase certa. A morte. Não vejo como poderia sair dessa armadilha montada pelos meus. Já esperava que um dia arrebentasse o conflito com a minha família, mas não tinha avaliado a vergonha que representaria para eles a conversão de um dos seus. É a única explicação plausível para o ódio que se abateu sobre mim nessa manhã. O medo do escândalo público. Se a minha mudança de religião vier a ser conhecida, a minha família pode perder tudo: a honra, a consideração e a sua posição na sociedade xiita. Também não posso esquecer-me de que a eliminação dos apóstatas é uma regra praticada desde o aparecimento do Islão, retomada nos Hadith, por vezes em prejuízo, como é o meu caso, do amor que une os membros de uma mesma família. Em suma, acabo por concluir, talvez com fatalismo, que esta mesma pressão social e religiosa permitiu-me viver mais em algumas horas. Eliminar-me perto de casa comportaria um risco certo de que alguém visse e, portanto, suscitar perguntas. Magra consolação para quem mais hora menos hora iria morrer. A única coisa que me importa agora é ter de morrer sem ser batizado. E uma questão, ou antes uma incoerência no plano divino que não consigo compreender. Ter vivido tudo isto para nada. Pois, porque ele até à data não estava batizado, pois é. Imagina o que é que ele não deve estar a pensar. Pânico, claro. De repente, há uma coisa que queres perguntar? Não. De repente, ouço os passos a aproximarem-se. Saio imediatamente do meu torpor, com os nervos tensos, sem nenhuma delicadeza dos meus braços ou dos meus irmãos. E os meus irmãos fazem-me sair do porta-bagagens. Sou empurrado para o exterior e então reconheço os 2 minaretes dourados que ladejam o mausoléu de Ali. Estamos definitivamente em Najaf. Mas nem sequer tenho tempo para me extasiar com a beleza do lugar. Sou conduzido com dureza a um edifício, situado do lado, em cujo interior me aguarda uma surpresa. Estou na presença da mais alta autoridade xiita do Iraque, o Ayatollah Mohammed Sadegh al-Sadr. Uma personalidade de primeiro plano que justifica esta viagem. Este Mohammed Sadegh al-Sadr é pai de Moqtada al-Sadr, chefe das milícias al-Mahdi, que foi morto por Saddam Hussein juntamente com 2 dos seus filhos em fevereiro de 99. Portanto, eles matam-se uns aos outros. Isto é a lei mesmo da selva. É um homem muito reto e também muito direto. Encontrei-o há muito tempo, quando ele pregava vigorosamente numa sexta-feira à noite na mesquita com a espada na mão, para juntar o gesto à palavra audaciosa. Hoje, temo sobretudo que ele enterre imediatamente a sua espada nos meus rins, porque se o meu pai recorreu a este homem muito influente, que é uma referência em situações delicadas, não foi certamente para receber 2 ou 3 conselhos sem importância. Portanto, o meu caso é grave, terrivelmente preocupante, ou até o mais difícil, dado que necessita da intervenção do maior ayatollah deste país. Estou com medo, a tremer, preparando-me para comparecer diante de um tribunal de exceção antes de ser executado. Entretanto, eles fazem várias perguntas aqui, para tentar chegar a um verdito, e o ayatollah pergunta-lhe: e o sinal da cruz que fez o teu filho? Porque ele entretanto diz: vocês que prova é que têm que eu sou cristão? Olho para os meus irmãos que me rodeiam, os seus rostos estão duros, fechados, tenho a impressão de que se vingam do ascendente que tenho tido sobre eles durante todos estes anos. Se o ódio contra mim não me espanta, o meu desaparecimento relançaria as especulações sobre a sucessão do chefe dos Moussaoui. Pois. Aliás, ele protegê-los de uma eventual vingança da minha parte. Isto porque eles têm vingança de uma coisa muito presente. Se depois disso acontecer ele saísse dali vivo, poderia vingar-se, especialmente sendo o herdeiro da fortuna. Embora acorrentado, despreza a sua superioridade momentânea circunstancial, a superioridade dos fracos. E digo, não é um argumento válido. Retruco, subitamente, inspirado. Desde há muito tempo que os meus irmãos têm inveja de mim, puderam inventar a história para se apoderarem do dinheiro da minha herança. Sinto que semeei a dúvida no meu interlocutor. Doravante, o ayatollah já não está tão seguro de conhecer a verdade. Então pega no meu pai pelo braço, afasta-o do grupo para uma nova deliberação. Novos suores frios, na sala a tensão é perceptível. Durante 20 minutos não se ouviu uma única palavra até chegar ao verdito. Então Mohammed al-Sadr pronunciou: se confirmar que ele é cristão, será preciso matá-lo
e Allah recompensará quem executar esta fata. Portanto, o que acontece é, eles não conseguem provar que ele é cristão, de facto, porque o pai também, foram os irmãos que chegaram a essa conclusão, e o pai quer perceber se é mesmo verdade. E então bagageira, novamente, e quando 2 horas mais tarde a bagageira se abre, estou praticamente só com o meu primo dos serviços secretos num imenso parque de estacionamento. Diante de mim tenho um grande edifício branco de 3 andares, cuja largura vai crescendo. Reconheço perfeitamente a prisão mais terrífica de Bagdade, tristemente célebre, onde Saddam Hussein encerra todos os seus opositores, políticos, curdos, xiitas, os prisioneiros de guerra e também os grandes criminosos, antes de serem julgados e enviados para outra grande cadeia, Abu Ghraib. Antes do embargo internacional, era a prisão dos estrangeiros e hoje é a sede do Tribunal dos Serviços Secretos. Compreendo melhor por que razão o meu primo Hassan, membro da Polícia Secreta, é o único que está comigo. O que acontece então é que ele é preso pelo primo, fica numa prisão de alta segurança, onde é encapuçado, ele nem sequer sabe onde está dentro da prisão, sabe que desceu série de pisos, está no subsolo e ele vai lá passar bastante tempo. Não passa uma semana nem 2, passa meses. Puxa, e a mulher dele e os filhos? Não sabe, ele nunca vai saber nada sobre eles durante esse tempo. O que acontece é que ele é constantemente espancado e tentam-lhe arrancar uma confissão de que é cristão. Ou então mostram-lhe pessoas e tentam incriminar. Bom, é basicamente tortura. E ele entra na cadeia com 120 quilos. Ele é uma pessoa alta e forte. E sai da cadeia com 50 e tal. Passado 9 meses, se não me engano. Passado algum tempo, número 318, que era o número dele, grita alguém. A voz grita do exterior esta ordem imperiosa que me refreia imediatamente do resto do meu orgulho. Suspirando, sou reduzido à minha humilde condição e dirijo-me para a porta sobre os olhares apiedados dos meus companheiros de prisão. Mas não fico de modo nenhum tranquilo com esta comiseração, encaixado entre 2 guardas de galés. Descemos ao subsolo por uma escada. A cada contacto entre nós, os carcereiros aproveitam para me dar algumas cotoveladas dos lados e no ventre. Encaixo-os abafando alguns gritos de dor. Lá embaixo os meus temores crescem ainda mais quando me vendam os olhos. Cá está, penso eu, chegou a minha hora. Portanto vou acabar a minha vida nos subterrâneos desta prisão infame. Ele nunca sabe se não vai ser morto, a qualquer momento. Pois ele está sempre na incógnita, não é? Ele não sabe o que está a passar porque não foi... não houve um processo judicial, não houve nada. Ele simplesmente é preso e fica na prisão. Mas os homens que me rodeiam parecem ter outras intenções. Ouço que alguém remexe no armário, depois aproximam-se das minhas mãos, com uma cassete, uns dossiês para que possa tocar, e dizem: eis a prova da tua culpa. Explica uma voz seca diante de mim. Mas se nos confessares tudo o que sabes, talvez possamos ser clementes. Nunca dizem o que é que ele fez. Que fiz eu? Pergunto-lhe num fio de voz. Sabemos que frequentaste algumas igrejas e alguns cristãos. Que igrejas? Quem são os cristãos? Onde moram? Quem foi o primeiro cristão que ousou dirigir-te a palavra? É isto que queremos saber. Se nulo disseres, serás considerado apenas uma testemunha e deixarás de ser culpado. É para os matar. Fala, claro. Ao qual ele diz: não conheço nenhum cristão nem nenhuma igreja. A resposta não deve ter agradado aos 2 homens colocados atrás de mim. Chovem as pancadas, murros, bufetadas, pontapés. Desmorono debaixo da violência que se abate sobre todas as partes do meu corpo com as mãos ainda amarradas. Não tenho maneira de me proteger. Enrodilho-me no chão, respirando entrecortadamente. Toda a minha carne perde clemência, mas não descerro os dentes. O suplício dura uma boa dezena de minutos. Depois os meus torcionários param, praguejando e bufando. Agarro-me a este pequeno intervalo e espio as suas reações. Em poucos minutos tornei-me receoso, como um cão batido que vigia a chibata do seu dono e implora com os olhos a sua compaixão. Dá-nos nomes, dizem eles. Quem são esses cristãos com quem te encontraste? Não conheço cristãos. Um dos carrascos sai da cela. Passam-se 5 minutos. Tento retomar a respiração e auscultar mentalmente as minhas feridas. Na brutalidade desta avalanche de pancada, a minha venda deslocou-se e com um olho posso ver o que se passa à minha volta. Com terror, vejo reaparecer o segundo guarda com um longo pedaço de cabo elétrico,
com uma espessura de pelo menos 2 a 3 centímetros. O homem ri-se quando olha para mim, com um aspecto horrível. Parece louco, com uma loucura assassina, bestial, como que embriagado pela crueldade do seu ato. Isto remete-nos logo para a crucifixão de Jesus e para o momento Sim, uma flagelação de Jesus, sim. Onde as pessoas também, onde os carrascos abusaram demonicamente. Parece que as pessoas se transfiguram com o mal, no mau sentido. Todos os meus músculos se retesam à espera do primeiro choque. A dor é atroz, desumana. Arranca-me um grito que vem do fundo das minhas entranhas, cujo eco se repercute até ao infinito. Mas sei que neste lugar lúgubre não posso esperar nenhuma ajuda. Por isso calmo. Mas o meu silêncio aumenta a cólera do meu carrasco. O meu mutismo atua nele como um farrapo vermelho. E enfurece-se contra mim, redobrando o vigor. O mesmo interrogatório musculado acontece todos os dias, ou quase, durante cerca de 3 meses. Raramente fico mais de 3 dias sem ir às profundezas da prisão para sofrer o meu calvário. Enquanto vou descendo, a pé, os vários andares, suplico ao Espírito Santo que me dê a sua força, sabendo muito bem que eu deveria voltar a subir estes mesmos graus de gatas. Curiosamente, ao fim de 4 ou 5 chicotadas, a dor atenua-se até desaparecer totalmente, como se o meu cérebro, saturado de sofrimento, se recusasse a reconhecer a minha dor. Ou será do costume? Não sei. De qualquer maneira, isso ajuda-me a manter o meu mal à distância. Um dia consigo mesmo ter coragem para interrogar o meu carrasco, que bufa de tanto me bater. Por que me bates assim? Sabes quem sou? A resposta é: eu só faço o meu trabalho. Sem nenhum remorso. Replica-me ele. Portanto, isto é o ambiente em que ele passa durante cerca de 3 meses a ser torturado, praticamente. Não há mais nenhum nome. Acontece que ele passa mais alguns meses na prisão. As torturas param e ele não sabe porquê. Ele pensa que desistiram simplesmente dele e que vão deixá-lo morrer na prisão, porque eles vivem numa célula pequena, vivem 16 pessoas, têm de se revezar para dormir. Eles, para se deitarem, não conseguem estar todos deitados ao mesmo tempo, então vão trocando. E a própria cela tem também o legado dos jets, que são onde eles fazem os jets, e pronto, é uma coisa completamente surreal. Não há muito a acrescentar. Mais tarde, depois, quando lês o livro, percebes porque é que pararam as torturas. O primo dele, que era dos serviços secretos, morre. E veio-se ele que estava a comandar essas torturas. E ele depois fica preso, esquecido, na cadeia. Ao voltar para casa, ele sai. Há um dia simplesmente que vão ter com ele. Eu agora não vou ler essa parte. É interessante que leiam, caso comprem o livro. E o que acontece é que há um dia que vão ter com ele. Estás livre, podes ir embora. Ele não percebe porquê. Sai da prisão, ele tem cerca de $100 no bolso e apanha um táxi e vai para casa. E quando chega a casa, recebem-no como se fosse uma festa, surpresa. Ao qual ele fica confuso. O que é que está a acontecer? A mulher recebe-o com uma alegria, os filhos, os pais, toda a gente. A família da mulher. E ele, como assim? E então, a história que é contada, que a mulher depois lhe conta e que a própria mulher não sabia, é que ele, no dia em que desapareceu, não é? Foi para a prisão, que houve uma espécie de um erro jurídico em que ele foi preso pelo regime de Saddam, confundiram-no com outra pessoa, e então ele tinha ficado preso e o pai não tinha podido fazer nada, porque tinha sido o regime de Saddam e o pai eram inimigos. Não eram inimigos, mas não se estavam bem. O pai não era influente, o que é mentira, porque ele foi preso precisamente, e então era como se tivesse sido uma lição. Ele ficou preso, sofreu, e agora a família estava a acolhê-lo e fazem uma festa da romba, do estilo 3 dias de festa, matam vitelos, matam um absurdo de pessoas lá, e ele alinha na festa, porque eu acho que ele devia estar completamente exausto mas depois percebe isto, quer dizer, isto é uma sociedade de loucos, fazem isto. Sem dúvida. A própria mulher não sabia, pensava mesmo que aquilo tinha mesmo acontecido. Tinha sido um erro mesmo. Sim, foi o que lhe contaram. Entretanto, os filhos, a mulher... Ele nem devia ter forças para explicar. Não. Ele pensava, ele nem sabia o que é que tinha feito à mulher e aos filhos. Portanto, ver os filhos e a mulher bem já foi um bom sinal. Sim, graças a Deus.
Então ele percebe, eu tenho que fugir. Acabou, não posso estar aqui. Isto não vai acabar bem, porque ele continua a ser cristão. E não quer pôr ninguém em perigo. E então os pais dele arranjam uma forma de tirar a capacidade financeira. Tiram-lhe tudo, todas as fontes de rendimento que ele tinha na família de exploração são passadas a ser geridas por outras pessoas. E na casa onde ele mora, o pai põe lá uma irmã a viver com ele, com o marido, que estão sempre a espiar. Pronto. E praticamente eles passam muitos anos, isto só no ano 2000, isto estamos a falar de 99, portanto quando ele é preso, ele só passado um ano é que ele começa a planear a fuga. Durante estes 4 meses de preparação, tive tempo de aperfeiçoar cada pormenor da nossa evasão, em colaboração estreita com o Abuna Gabriel, que ele entretanto tinha retomado os encontros com ele, às escondidas. É curioso que a mulher e ele tinham arranjado um bom esquema. Fingiam que se chateavam, a mulher fugia para a casa da mãe, ele ia atrás dela e iam à missa. E entre outras coisas que faziam para poder ir à missa. Juntos passámos uma revista em diversas etapas com um objetivo muito claro: iludir a vigilância contínua da minha família. Embora ele tivesse afrouxado com os cordões da sua bolsa bem amarrados, meu pai imagina que estou suficientemente maniatado para ele não ter de vigiar todas as minhas pequenas deslocações. Assim tenho as mãos livres para organizar a nossa partida e dividi-a em 4 tempos que correspondem aos 4 lugares que marcam o nosso itinerário de fuga. Eles aqui vão fugir para a Jordânia, que é um país vizinho. A pretexto de nova discussão, há 2 dias, a minha mulher deixou a nossa casa para poder deslocar-se para a residência da sua família e dizer-lhes adeus por meias palavras. É uma provação dolorosa. É obrigada a deixá-los, sem lhes dizer nada, no segredo do seu coração. Nunca mais verá as grandes reuniões de família e, portanto, sente-se como um ramo arrancado à sua árvore, diz-me ela. Como o último laço que Doravante a liga à família antes de partir. Pegou num lenço da cabeça da sua mãe, que ela venera para se cobrir, prometendo trazê-lo proximamente. Finalmente chega o dia tão esperado e tão temido. Ao nascer do dia, entro no meu carro, sinto um grande nó de angústia na barriga, dormi muito mal. Durante toda a noite, repassei de uma ponta à outra o programa delineado para o dia seguinte. O sol levanta-se, estou impaciente por poder passar à fase ativa do meu plano e também aterrorizado, pensando nos riscos que exponho a minha família. Se por infelicidade sou preso, já não tenho nenhuma proteção, nenhum cabo de segurança. É morte certa. Eles, portanto, fogem de carro, mas não se pode sair do Iraque. Tu, para sair do Iraque, precisas de uma autorização especial. E o que acontece é que ele vai arranjar forma de subornar as pessoas certas para passarem uma autorização, ainda que ele sabe que chegando passa-se toda uma peripécia quando ele chega à fronteira, onde ele depois lá deixam-no passar, mas eles também ficam sem saber o que é que pode acontecer. Então ele vai para a Jordânia, acaba por conseguir fugir, e na Jordânia ele depois acaba por ir morar para uma vila. Vai para vários sítios. Primeiro vai para uma cidade, para Amã, onde é completamente enganado por toda a gente, porque os refugiados iraquianos na altura eram enganados, eram uma espécie de vaca de leite das pessoas lá. Ele comia com os contactos de uma religiosa, acaba por conseguir alojar-se numa casa mais barata que a religiosa arranja através dos contactos. Nessa casa é-lhe dito que não saia de casa porque ele continuava a ser procurado pela família. Pois é, isso que eu ia perguntar. A família foi atrás dele, não? A família foi atrás dele. E ele não sabe onde é que... A família demora algum tempo a chegar até ele, mas chega. Nisto ele passa por várias vilas e sempre as pessoas são sempre obrigadas, especialmente o apoio dos religiosos e de um monsenhor que eu vou agora ler, que lhe dá bastante apoio, são sempre obrigados a relocá-lo. E ele acaba por viver sempre o dia em casa, sem fazer muito. Até que depois ele acaba por pedir trabalho e pede trabalho porque não conseguia. Mas para tu teres noção da fuga que ele tem que fazer. Porque mesmo na Jordânia... Sim, não é pegar no carro e sair do país, é tudo um processo. E depois ter que sustentar num país estrangeiro que, apesar de ser muçulmano, onde os cristãos têm um pouco de liberdade a mais, mesmo assim
a casa dele, onde ele estava, porque sabiam que havia ali cristãos e eram casas alugadas por cristãos, as casas eram apedrejadas de noite. Pois. Não é vida fácil. Mesmo a igreja, que ele depois constrói uma igreja numa certa zona, aprovada pelo Estado, lá da Jordânia, mesmo as pessoas à volta de um bairro não gostam dos cristãos. E nós aqui achamos que não somos inclusivos. Batismo. Forreis, julho de 2000. A nossa reclusão voluntária, a única saída que nos permitimos é para a missa, na igreja ao lado. Vamos lá como família quase todos os dias, às 7 horas da manhã. E ao domingo, à missa solene das 10. Encontro lá um grande conforto para suportar melhor a incerteza em que nos encontramos. Mas também sinto uma frustração crescente de não poder comungar. Por isso impaciente-me, esperando a resposta de Monsenhor Rabá ao meu pedido de batismo. Infelizmente tarda a vir, a cada dia que passa, sem notícias, aumenta a minha impaciência, tornando-se doloroso. Deste modo, a espera do correio constitui o ponto fulcral do meu dia. Mas com o passar dos dias a ausência de resposta vai se tornando cruel, humilhante, porque lança uma dúvida sobre a legitimidade da minha busca. No final do mês de junho chega a carta tão esperada. Temo abri-la com medo de uma vez mais ficar terrivelmente decepcionado. A leitura rápida confirma os meus receios. O seu conteúdo lapidar tira-me quase toda a certeza de ser atendido pela igreja deste país. Parece-me que a minha carta está mal formulada e Monsenhor Rabá pede-me que a escreva outra. E fico de braços caídos, de tal maneira esta carta simultaneamente cortês e incómoda me dá a sensação de que me fecham novamente as portas da igreja. Já desespero de algum dia ser admitido na comunidade dos cristãos. Terei ainda de esperar, de fugir sempre mais longe, para a Europa, para obter o direito de ser batizado. Passada a raiva misturada com tristeza, tento raciocinar ou agir assim. Talvez Monsenhor Rabá procure ganhar algum tempo. Alguns dias mais tarde, no início de julho, antes de eu ter podido encontrar a solução, assisto ao batismo de uma criança, precisamente presidido por Monsenhor Rabá. Durante a cerimónia revolto-me. Ele recusa-me o que concede a um recém-nascido. Estou ansioso por dizer-lhe na cara e nem sequer ouço as palavras da liturgia. Repito na minha cabeça os argumentos que vou expor-lhe para ser entendido. À força de serem reprimidas, as minhas ideias ganham velocidade, chocam umas contra as outras e entram em turbilhão. O grande medo, de há umas semanas, invade bruscamente o meu espírito. Felizmente o alerta terminou. Mas, se voltar a acontecer e desta vez o fim será trágico para mim e para a minha família, ser-me insuportável imaginar ter de morrer sem ter sido batizado, sobretudo tão próximo do objetivo. Chego ao fim da cerimónia do batismo. É agora ou nunca. Dirijo-me a Humfará e a sua filha Sana, que são as pessoas cristãs que o estavam a acolher, para suplicar-lhes que me apresentem a ele. Estou decidido a não deixar passar esta oportunidade que se me oferece, talvez a última. Com o seu acordo, levanto-me da minha cadeira e pego nelas pelo braço, quase a correr, a caminho do prelado. Ele parece-me bem lembrar-se da minha cara, mas não tem um aspecto preocupado. Respiro fundo e atiro-lhe de um folgo. A este recém-nascido o Senhor não pediu nenhuma carta para batizá-lo, mas eu sou um recém-nascido na fé. Eu tinha-me treinado mentalmente ao longo da cerimónia, tinha repetido cada uma das ideias que queria expor, a maneira a apresentá-las, tudo menos esta frase impulsiva, abrupta, que me saiu quase contra a minha vontade, das profundezas do meu coração martirizado, e senti-me mal. Mas o homem olha para mim atentamente, como se pesasse cada uma das minhas palavras. Não parece chocado com a minha observação. Reflete uns instantes, antes de responder, e diz: expliquei-me mal, certamente. O que desejo é que possa preparar-se corretamente para o batismo. Proponho-lhe que, proximamente, nos encontremos para evocar tudo isso pormenorizadamente. Portanto, ele acaba por começar umas sessões de formação com ele e pronto, acaba por explicar-lhe o que é exatamente o batismo, acaba por lhe dar uma formação. E no fim de 4 encontros, considero sem dúvida que estamos preparados. Monsenhor Rabá diz-me esta frase que tranquiliza em mim muitos dos instrumentos ligados às provações que atravessamos. Tu bates à porta da igreja e eu não posso recusar abri-la para ti. Finalmente. É natural, ele tinha que fazer o batismo, o crisma e a primeira comunhão. Pois, a missa, exatamente, é tudo de rajada. Ele tinha que fazer uma preparação, naturalmente. Não é como ele
os recém-nascidos nascem e são batizados e depois têm preparação mais tarde. Sim, mas imaginam que este homem já sofreu, já está para aí há 6 anos. Claro, 7. Sim, sem dúvida. A ser perseguido, a ser ter uma torturado. paciência de santo. Paciência de santo. Persistência de santo. Tudo. No dia do batismo, então, estamos lá os 4, vestidos de albas brancas, que uma religiosa gentilmente confeccionou, emocionados e cheios de alegria. Os 4, porque os filhos também vão ser batizados. Sim, sim. Entretanto, este acontecimento tão esperado é um pouco embaciado pela hostilidade aos cristãos neste país. Na verdade, a desconfiança levou-nos a tomar grandes precauções para que a cerimónia do batismo fosse rodeada do maior segredo. Sabemos que numa terra muçulmana há um risco enorme em passar do Islão para o cristianismo. Por isso, como o Sr. Rabai Mariam, que é uma religiosa, decidimos não celebrar todos os batismos ao mesmo tempo. Segundo o plano, faz-se primeiro o batismo das crianças, durante a qual eu e Anwar saímos da igreja. Deste modo não há risco de azar, doravante Paulo, e Miami, doravante Teresa, que anda pelos 3 anos, tenham a tentação de um dia, por acaso, nos denunciarem. Sinto um grande orgulho de ter de alguma maneira cumprido o meu dever, levando os meus filhos a carne da minha carne, até Cristo. Com Anwar, tomamos o cuidado muito especial de prepará-los para este momento capital. Quando as crianças saíram para brincar, chega a nossa vez de receber o precioso sacramento. Com a cabeça inclinada para a frente para receber a água benzida pelo padre, ouço as palavras solenes pronunciadas pelo celebrante. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E o sonho com que todos estes anos de espera e de sofrimento, ao longo dos quais às vezes acreditei que tinha chegado à minha última hora, mas em que só aspirei uma única coisa, viver o suficiente para viver este momento. Nesse instante sou invadido por uma onda de sentimentos misturados. É claro que existe a alegria do renascimento, do que nos falou o Sr. Rabá. Para mim não é uma palavra que soa oco, mas ao contrário é algo muito concreto que me atingiu e cujas cicatrizes estão marcadas na minha carne. E para significar claramente esta passagem, esta novidade, escolhi como nome de batismo o do evangelista que me fez descobrir Cristo, João. Anwar escolheu o nome de Maria, mas ao lado desta felicidade ainda frágil está o medo. Apesar de tudo, não podemos abstrair-nos do clima de terror que pesa sobre a nossa pequena cerimónia, a começar no seu carácter clandestino, sem contar o que este compromisso sem retorno pode trazer-nos de futuras perseguições. Depois e finalmente sinto alguma tristeza por saber que a minha família não pode associar-se neste dia à minha felicidade. Depois de 2 horas de cerimónia, juntamos-nos todos numa pequena sala anexa para partilhar uma merenda. Foi o padre que celebrou os batismos quem teve esta delicada atenção. Agradeço-lhe do fundo do meu coração. É verdade que reina uma atmosfera de festa na nossa pequena assembleia, apesar da sua pobreza. Os meninos estão radiantes, receberam prendas. Todos nos felicitamos uns aos outros. Surpreende-me quando o padre que nos batizou afirma que a cerimónia fortaleceu a sua fé. E o meu padrinho, também padre, afirma que nunca teria aceitado batizar-me porque, diz ele, tenho uma fé maior que a dele. No entanto, será ele quem algumas horas mais tarde celebrará a missa e de cujas mãos recebo, e com emoção, pela primeira vez, o pão da vida. Para mim começa hoje um novo ciclo da minha vida. E finalmente já posso responder à chamada do homem, que então me interpelava na visão de que ainda me lembro com toda a nitidez, 13 anos mais tarde. Este homem, cuja bondade e esplendor me atraiam tanto, este Cristo por quem senti desde o início uma verdadeira paixão, mesmo nas horas mais negras não se passou um só instante em que eu tenha tido a tentação de abandoná-lo, para voltar à vida dourada que antes levava. Doravante, posso saborear a sua vida, na promessa da eternidade que Ele me traz como Filho de Deus. Se for possível, quero poder comungar todos os dias este pão dos anjos, para dele tirar a minha força e a minha alegria, e até diversas vezes por dia, se a Igreja o permitir. Depois da missa, sinto-me inundado por uma coragem inabitual, como se o batismo e a comunhão tivessem feito de mim um homem novo. Esquecendo-me da minha situação e do ambiente hostil ao cristianismo, como um guerreiro corre para o combate, eu quero dar saltos para comunicar à minha volta a alegria transbordante que me habita. Já viste esta fé? Isso foi uma graça, não é? É impressionante. Eu estava a ler isto e estava-me a lembrar também do dia em que comunguei no meu batismo.
não há palavras. Acho que é uma coisa que não dá para partilhar com quem cresceu no cristianismo. E por isso é que me custa quando vejo as pessoas que sempre foram cristãs, ou católicas, padres, ou seja quem for, padres, leigos, a tratar a fé como se fosse uma coisa banal, como se fosse um trabalho ou uma obrigação. Temos essas pessoas que sofrem, que passam mal, e temos outras aqui mesmo na Europa, como eu, que crescem sem fé, entregues ao vazio, entregues ao mundo. E temos agora esta malta que fecha as igrejas porque há uma doença. Isto é eu fico revoltado com isto. Sim, este casal aparentemente para ir à missa era tudo era preciso toda uma giga-joga, não é? Estas pessoas podiam ser mortas a qualquer instante, estes sacerdotes, todas estas pessoas podiam ser decapitadas e ninguém iria saber nada. Como certamente há milhares de pessoas, sim, todos os dias, que não conseguiram escrever este livro. Porque há estes que conseguiram escrever o livro. Tantas pessoas devem morrer com isto. Crianças, jovens, porque se matam os pais, matam os filhos a seguir, porque nestas sociedades não vão fazer nada com os filhos. E nós aqui fechamos a igreja por causa de um vírus, uma espécie de gripe, ok, mais infecciosa, ok, pode ser prejudicial, mas tiramos o pão da vida às pessoas, numa altura em que as pessoas deviam estar a rezar, a pedir a Deus que intervenha. Esta gente doente, estas pessoas não podem estar bem. Tomam tudo por garantido e decidem resolver com meios humanos coisas que são sobrenaturais. Uma falta de fé. Já há 22 de dezembro, ou seja, 6 meses depois de ser batizado, resolve descer à cidade para comprar um presente, um vestido, perto de Natal, para a filha, que estava triste porque eles não tinham nada quase nesta altura. Ele passa de uma vida de riquezas e conforto para uma vida de refugiado, onde ele diz que nunca quis ser refugiado, nem quer. Ele tenta ao máximo. Ele nesta altura já é sacristão de uma das igrejas. Trabalha, esforça-se, porque não quer estar parado em casa a viver de ajuda. Então ele deixa abaixo da cidade para comprar um pequeno presente para a filha. Sabia que isso não era realmente prudente. As consignas são para sair o menos possível e fazer compras no bairro, em vez de ir ao centro da cidade, que no entanto é menos caro. Mas afinal, é Natal e o meu coração de pai fala mais alto do que a razão. Depois tento convencer-me, dizendo a mim mesmo que vou num pé e volto noutro. Ao início da tarde, tenho algumas horas antes de retomar a minha atividade na paróquia. Tomo o serviço do táxi, os carros ligeiros que levam 3 pessoas atrás e fazem o trajeto de um ponto ao outro, unicamente até chegar ao centro da cidade. Encontro rapidamente um vestido e, para não perder tempo, espero pacientemente o meu lugar na fila para o serviço de regresso. É então que sou interpelado pelos passageiros de um carro, com 5 pessoas a bordo, mas que eu não distingo bem por trás do para-brisas poeirento. Por curiosidade aproximo do veículo, erro fatal. Depois de todos estes anos, como é que ainda sou tão pouco desconfiado? Através da janela reconheço com espanto 4 dos meus irmãos e o meu tio Karim, o irmão mais novo do meu pai. Outrora, quando vivíamos todos juntos e eu me encontrava no cume do poder, todos eles tinham medo de mim. Hoje não sou o mesmo homem, mudei. Gostaria de lhes explicar tanta coisa, de fazê-los compreender quem me tornei. Até hoje não consegui. Da primeira vez, quando fui conduzido perante o Ayatollah al-Sadr, eu tinha negado a minha fé cristã. Mas agora sinto-me com força e coragem para testemunhar e falar-lhes de Cristo com toda a franqueza. Para mim, é mesmo muito importante poder comunicar-lhes que sou batizado, para que eles, por sua vez, o anunciem a toda a família e aos seus conhecidos. Que ingenuidade a minha! Saíram todos do carro, menos o condutor, e rodearam-me. Estranhamente, eu não tenho medo. Se for necessário bater-me, sou até maior do que eles e também mais vigoroso. É verdade que perdi a minha influência sobre eles, mas ainda me sinto capaz de me fazer respeitar ao murro, se for preciso. É claro que nem por um segundo imagino que eles possam ter armas, por isso não fiquei verdadeiramente receoso
quando um deles me ordena, empurrando-me para o banco de trás: anda, vem connosco, vamos conversar. E sobretudo, nada de escândalos neste país estrangeiro. Apesar do tom brutal, confio na minha força. Vejo neste encontro uma boa ocasião para explicar-me de uma vez por todas e de frente com a minha família. Finalmente vou poder regularizar indiretamente as minhas contas com o meu pai e dizer-lhe, sem rancor, tudo o que ele me fez sofrer, que há muito tempo guardo no meu coração. Entro no carro, numa dezena de minutos, saímos da confusão de Amman e encontramo-nos num vale desértico. Lentamente o carro para na berma. A tensão é palpável. Começa a interrogar-me se não terei cometido um erro ao aceitar ter vindo com eles. Estamos sós. Se transformar numa zargata não terei nenhuma ajuda por perto. Mas os dados estão lançados. Saímos para discutir. Portanto, tanto tempo depois ainda voltam. Sim, ele devia andar a ser vigiado, não é? Eles deviam ter perseguido, sabiam onde é que ele estava, porque é preciso também ter pontaria para o encontrarem logo na primeira vez que ele vai à cidade. Pois, assim, não deve ser coincidência. Pois, eles deviam andar a espiá-lo. Moralmente, este dia é o golpe mais duro de encaixar. Admitir que foi o meu tio Karim quem primeiro tirou um revólver e o apontou para mim. Vejo que ele tem os nervos em franja. Esgotado por não ter podido convencer-me, mas como poderá ele chegar a tal extremo comigo, se outrora tanto o protegi? Lembro-me ainda das chomas que ele tirava sem devolver da caixa da família que meu pai mantinha. Cada varão tinha o dever de pôr nela a sua contribuição anual, mas também podia tirar de lá quanto precisasse. Para os devedores, as regras estabelecidas por meu pai eram muito estritas, nem um só dia de atraso. Assim eu batia-me por defender Karim perante a intransigência paterna. Se o meu pai escolheu a ele para esta missão é porque está pronto a tudo para reconduzir-me. Tudo, inclusive, é servir de alguém em quem não confia muito. O que também quer dizer que não é para tranquilizar-me que o meu tio está autorizado a usar esta arma, que aponta para mim neste momento. Ou seja, o meu pai deve ter-lhe dito: tens de trazê-lo, vivo ou morto. O que aconteceu depois, para mim, é um mistério. Porque o tio dele dispara à queima-roupa. Ou seja, aponta-lhe a arma ao peito e ele, ajoelhado no meio da estrada, eles depois discutem, voltando, aquilo foi a primeira parte do livro que eu li, quando começou. Sim. O tio dispara e ele não é atingido por uma bala nenhuma. Ou seja... Não tinha bala? Não, tinha, que ele depois leva um tiro. Mas não é atingido. Ou o tio falha, ou alguma coisa acontece que ele considera um milagre. Que voz interior é esta que me segredou que fugisse a toda a velocidade quando ele disparou? E as outras balas, algo que me rasparam perto e subiaram aos meus ouvidos porque me pouparam. Antes de cair inconscientemente, os meus últimos pensamentos, de espanto por ter sentido apenas a queimadura de uma única bala que me fez cair na lama, neste vale desertificado pelos homens. Explicando um pouco, o tio dispara a queima-roupa, ele levanta-se, foge, e o tio continua a disparar e ele só sente um tiro que entra na perna, na bochecha da perna, no gêmeo. Ele cai na lama e desmaia. Ele pensa, bom, vão-me levar, vão-me matar, o que for. E não. Quando acordo, estou à porta de um hospital. Ainda semi-consciente, sinto que me levam através de uma porta com duplo batente e ouço alguém segredar-me. É a entrada das urgências. Tenho a cabeça embaciada, com uma dor lancinante na perna e a impressão de sair de um sonho mau, um longo e penoso pesadelo. Ao entrar no hospital, vou recuperando lentamente os sentidos, o suficiente para que me ressurjam as imagens violentas das últimas horas. Tenho quase a sensação dolorosa de reviver outra vez o atentado contra mim. Ainda ouço o barulho ensurdecedor das detonações ecoando na minha cabeça. Esgotado, apoio-me na parede enquanto espero o médico que deve examinar-me. O tempo de uma breve inspeção, verifico com raiva que o meu aspecto é lastimável. Estou molhado dos pés à cabeça, cheio de lama e persuadido de ter sido crivado de balas, de tal maneira que ainda sinto a sua mordedura. Olhando mais de perto, noto que a minha roupa molhada está furada no intervalo vazio entre o braço e o tórax. Fico lívido entre a vida e a morte. Foi uma questão de poucos centímetros. Na minha infelicidade, tive a sorte extraordinária de Karim ser muito mau atirador e ter errado, apesar de o primeiro tiro ter sido à queima-roupa. Não tenho dúvidas, fui protegido.
Outra coisa incrível, aguentei tudo isto e ainda tenho o saquinho com o vestido da minha filha, que ele comprou. Está cheio de terra, mas não o larguei. Na minha corrida, nem quando me trouxeram para este centro de cuidados. Aliás, não consigo dizer por que espécie de milagre eu fui encontrado inconsciente à beira do caminho. Entretanto, ele põe-se num problema, porque no hospital uma pessoa que é atingida por tiros tem que se chamar a polícia. Ele está ilegal na Jordânia. Se chamarem a polícia, ele corre o risco de ser deportado. E, portanto, o que acontece é que ele, por graça, uma das irmãs que o conhece estava a fazer serviço no hospital, reconhece-o e diz: eu estou com ele, e ele tem que sair do hospital ferido, mas ainda assim é preferível do que terem que chamar a polícia, porque os próprios médicos dizem: se ficar aqui temos que chamar a polícia, e ele vai embora, porque percebem que ele só tem um tiro e esse tiro é na perna. E ele nisto tudo tentam procurar eu vou contar agora, acho que temos ainda tempo. Eu vou ler isto porque eu acho que esta parte é mais interessante do livro. Ao cair da noite, o táxi chega à igreja, ao mesmo tempo que Miriam, a mulher, uma religiosa, teve tempo de prevenir a minha família e também 3 médicos, um dos quais cirurgião, todos cristãos e amigos da religiosa, e portanto nada a temer quanto à descrição. A minha mulher está aterrorizada, treme quando pensa que os meus irmãos podem aparecer. Os nossos filhos agarram-se a ela inquietos perante o medo da mãe. Eu aperto-a contra mim sem conseguir dizer uma palavra para a sossegar. Estou completamente esgotado, sinto-me laço, física e moralmente, esvaziado por esta luta contra a adversidade. Independentemente do medo de morrer, estou extremamente chocado por ter visto os meus irmãos disparar contra mim. Talvez seja isto mais difícil de aceitar. Tenho a sensação que se desencadeou contra mim uma violência fria e implacável, e o facto de vir da minha família aumenta ainda mais a brutalidade do acto. Um grito de dor arranca-me ao meu abraço a Maria, a mulher, que agora se chama Maria. Sim. Bruscamente sinto que a dor da ferida desperta. Tenho de me deitar para não cair no chão. À minha cabeceira, um dos médicos explica-me, depois de me ter examinado, que a bala entrou, mas não saiu. Por isso há uma só ferida. Pois ele mostra-me o local onde ela certamente ainda está e que ele pode sentir sobre a minha pele. O clínico diz que o meu sofrimento tardio é completamente lógico no caso de uma ferida causada por uma arma de fogo. No momento do disparo, quase não senti nada porque a temperatura do projétil era muito elevada. Somente depois de a bala arrefecer é que a dor aparece, como um dardo. O que é mais incómodo é que a bala está alojada na barriga da perna, e isto significa que é preciso fazer uma incisão para retirá-la, por isso é preciso um bloco operatório e logo um hospital. Mas onde? Os 3 colegas, ajudados por Miriam, põem-se a telefonar para todas as clínicas privadas das redondezas para que me aceitem. Tempo perdido. Ninguém quer assumir o risco de acolher um ferido por bala. É demasiado perigoso porque isso implica terem de comunicar à polícia. Durante este tempo estendido na minha cama, com a perna no ar, ouço-os discutir qual a melhor solução para esta situação perigosa. Se eu não for operado rapidamente, arrisco-me a ter uma infecção no osso. A chaga é profunda e tem certamente uma boa dose de sujidade proveniente da lama em que caí, o que a prazo pode implicar uma amputação. Sou forçado a encarar esta perspectiva angustiante quando, de repente, sinto um líquido quente deslizar ao longo da minha perna até à coxa. Venham, tenho sangue a correr, gritei enlouquecido. Os 3 médicos precipitaram-se para mim e verificaram que efetivamente o sangue corre, mas do outro lado da barriga da perna, oposto ao local onde a bala entrou. Não compreendo o que está a acontecer. Tenho a impressão desagradável de que os médicos foram ultrapassados. Diante de mim, os 3 especialistas estão de braços caídos, incapazes, diante deste fenómeno que aparentemente não é referenciado pela sua ciência. Tenho vontade de gritar, meio por medo e meio por despertá-los dos seus devaneios. Contudo, o cirurgião recompõe-se e prepara-se para fazer um penso. Toma a perna, começa a envolvê-la com um tecido branco. Quando o seu movimento se detém, ele apalpa novamente a barriga da perna. A bala? Que tem, digo eu. E perguntam também os outros 2. Desapareceu. Os meus 3 médicos começam a palpar a perna, cada um por sua vez, depois passam um pente fino no quarto onde estamos, sem conseguir encontrar o famoso projétil. Ninguém encontra a bala. Fantástico. Acabo por me divertir com este pequeno incidente, que dura uma boa meia hora sem resultado.
até que me esqueço da dor que para sob o efeito do espetáculo que tenho diante dos olhos. Como não encontram a bala, um dos médicos acaba ao penso, por consciência e orgulho profissionais, ele compromete-se a encontrar no dia seguinte um hospital que aceite fazer uma radiografia para que a ciência retome os seus direitos face ao inexplicável. Na manhã seguinte vão ao hospital e, por surpresa, no exame de raio-x não aparece nenhuma lesão no interior da minha perna. Com semelhante ferida, o osso deveria ter sido afetado e teria sido necessário encurtar a perna, mas ao contrário, parece que a bala deve ter seguido na barriga da minha perna uma trajetória estranha, pois não tocou no músculo nem no osso. O que pressupõe que o projétil andou aos zigzags para entrar por um lado e sair por outro. É um milagre. Uma hora mais tarde, já no carro de regresso a casa, o médico tinha insistido em levar-me ao hospital, agnóstico. Confia a Miriam que este dia deve ser assinalado. Tudo o que viu, desde a véspera, a bala seria certamente uma das suas convicções. Tudo o que viu, desde a véspera, abala seriamente as suas convicções de médico racionalista. A partir de agora pode crer até na ressurreição de Cristo. Como não sou médico, não tenho nenhuma dificuldade em acreditar na ideia de uma intervenção divina a meu favor. Além do mais, não seria a primeira vez e é preciso acreditar que nos habituamos a tudo, até aos milagres. Portanto... Ele estava cheio de milagres na vida. Sim. Porquê? Porque Deus protege quem nele crê. E as pessoas esquecem-se disto e tentam resolver tudo com meios humanos. Nós, toda a gente, muitas vezes pensamos como é que vamos fazer isto. As pessoas que pensam como é que vamos ter mais filhos, não temos dinheiro, como é que vamos fazer isto, não conseguimos. Pá, façam, simplesmente. Pelo amor a Deus. É que é mesmo assim. É que quem muito dá, como dizia Monsenhor Bispo Pelé, quando esteve cá em Portugal, quando falámos com ele, ele nos disse: não há ninguém mais generoso que Deus. E é verdade. É verdade, sim, sim. E nós muitas vezes pensamos que não, pensamos que temos que resolver tudo por nós. E não há ninguém tão generoso como Deus. E isto ficou na cabeça. E daí não ter medo de nós termos avançar, todos sim. os filhos, não termos medo de fazer o que for. Obviamente há coisas que nos metem medo, não é? Se eu vir um cão ladrar, não vou lá meter com o cão. Mas não é isso, estou a falar de coisas importantes realmente. Termos filhos, medo de avançar. Medo de avançar. É uma diferença entre fazer e o avançar. Quando tu avanças, estás a fazer, não é? E não só, e de defender, porque o que eu noto muitas vezes é que também as pessoas, os católicos, são mornos, habituam-se a deixar de falar e a defender as suas ideias católicas e a deixar de... E muitas vezes isso acontece no trabalho, temos que ser um pouco também astutos, como umas serpentes, mas não ter medo de defender quem somos. Porque estas pessoas fizeram isso, a fugir à frente das balas. E há outros que morrem, decapitados, fuzilados. São mártires, não é? Mártires, padres, leigos. E nós aqui fechamos as igrejas e suspendemos a missa. Está tudo louco aqui. Que fechem as igrejas para a catequese, ok, compreendo, vamos fazer uma pausa na catequese durante este tempo em que pode haver... Agora, um sacramento. Até o Papa teve que intervir. Porque fecharam o Papa Francisco, por quem nós não temos um amor filial, mas não nos identificamos com muito do que ele diz. Até o Papa Francisco hoje teve que impor ordem na sua diocese e reabrir as igrejas porque estavam a fechar as igrejas, mas isto cá passa na cabeça de alguém. E temos aqui estes bispos em Lisboa e sacerdotes sem ordens nem do Estado, não há nenhum recolher obrigatório e eles próprios suspendem a missa, mas isto é o quê? Isto revolta-me. E pronto, agora eles depois acabam por... Não vou ler esta parte porque não é assim muito relevante, mas eles acabam por sair do Oriente, de Jordânia, e vão para a França, onde estão até hoje. Só viver em França. Sim. Em que cidade? Não sei. Eu não sei se ele diz, mas com certeza há de identificar. Não sei se ele também quer que as pessoas saibam tudo. Pois, certamente. Ele, tanto que há nomes, eu duvido que alguns nomes, os dos monsenhores não duvido que sejam verdadeiros, até porque muitos deles que já faleceram, mas os dos sacerdotes duvido que sejam verdadeiros, porque ele não iria querer revelar os nomes.
Agora, tu que ouviste isto hoje, eu não sei se deu para compreender o livro de uma ponta a outra. Eu pelo menos li tudo, o mais importante, o que eu considero mais importante. O livro tem muitas outras nuances. Tu, como católica, ouves isto, este testemunho, o que é que te ocorre? Que nós temos a vida muito facilitada. É o que eu mais penso que é. De facto, nós temos aqui uma vida santa, não é? Temos muitas ferramentas de santificação. Mas damos valor. E que se calhar não estamos a dar tanto valor. Eu acho que nós não damos valor. Eu leio isto e a sensação com que eu fico é que não damos valor. E não só não damos valor, como ficamos muito aquém daquilo que Deus nos pede, sempre. E isto é surreal. Como é que nós, contudo, aqui vivemos uma fé, tudo bem, com todo o esforço que fazemos por ir à missa, por fazer X quilómetros, por ajudar, por despender uma boa parte do que conseguimos ganhar para ajudar a igreja, mas não é isso que está em causa. Eu acho que nós não damos valor no mais essencial, que é: será que estamos a comunicar a toda a gente à nossa volta o tesouro que temos ou que guardamos, que a igreja guarda? Não sei se estamos. Será que as pessoas também não, se calhar as pessoas não nos querem ouvir? É uma boa análise, é uma boa forma de uma boa altura durante esta quaresma, analisar de facto se estamos a fazer coisas que Deus Nosso Senhor nos pede. Estamos a fazer com fervor. Este livro foi... Eu já tinha ouvido a história do Senhor. Já tinha ouvido a história do Joseph, mas este livro foi muito, muito, muito importante. Porque... ajuda a crescer na fé. Sim, põe-te em perspectiva com pessoas que não estão presas em pequenas quesílias. Sim, são outras realidades. São outras realidades. Sim, sem dúvida. Espero que tenhas gostado. Gostei muito, fiquei com vontade de ler o livro. Queres acrescentar alguma coisa? Para ler alguns pormenores que não mencionaste, com certeza. Não, falta imensa coisa. Aqui a ideia de um lamiré, só para perceber a dificuldade. Porque esta pessoa, volto a dizer, conseguiu escrever um livro. Há muitos que morrem. Há muitos mesmo. Ano passado. Mas conseguem sair, não é? Sim, aquela ajuda à igreja que sofre, continua a fazer reportes anuais. E não são um, nem dois, nem são 2 centenas, nem 3 centenas, nem 1 milhar, nem 2 milhares. São dezenas de milhares de cristãos que são mortos, fuzilados, mortos com crueldade. Sim, não morrem com uma doença, não é? Não morrem com uma doença. E isto dá que pensar. Eu, quando vejo a mim próprio e tantos católicos que vivem num conforto de luxo e que querem ter... É isso, um conforto, era a minha palavra para há bocado. Mas um conforto, porque este homem tinha tudo e ele deixa tudo para dar com Cristo, num país que desconhece. Ele não fala francês ainda hoje. Há entrevistas dele no YouTube, quem quiser pode ir ver. Joseph Fadel não fala francês, o que eu compreendo, não é? Eu sou burro velho, não se ensinam línguas. Ele chegou já com 30 e muitos, 40 à França. Ok, se calhar já devia ter aprendido, mas põe-se a questão, quer dizer, sai de todo o seu conforto por Cristo. Assim, Eu gostei muito. Aqui em modo de comparação, podemos dizer o mesmo a todos os cristãos que, mesmo batizados, não estão convertidos. Há muita gente ainda hoje batizada que vive uma vida distante de Cristo e poderia, com pequenos gestos, pequenos passos, fazer uma aproximação e de voltar à sua fé. E é isso que é pretendido. E é isso que é pretendido com a leitura deste livro também. É acordar muitas pessoas que vivem uma fé adormecida, vivem uma fé social, aliás, que nem conhecem, a maior parte dos católicos hoje não conhece a sua fé. Fica aqui um bom livro para se ler, para que as pessoas possam crescer na fé. Por mais que seja só um pedacinho.
ter pormenores. Eu vou ler, eu acho que vou ler o livro. Ou vou tentar, porque eu geralmente leio metade do livro e depois não consigo ler o resto, não sei porquê, mas vou tentar ler pelo menos o início. Porque és mãe, tens outras coisas para fazer. E deixo sempre assim uns livros pendurados. Depois vejo o outro também que acho muito interessante. E depois já não consigo ler o que deixei para trás, então. Mas isso também é falta de disciplina. É isso, vou ter mais disciplina e vou tentar ler o livro. Isso é o fim. Bom, então despedimos agora toda a gente. Obrigado por terem ouvido. Obrigada. E vamos rezando.